Você obedeceria a Deus se ele te pedisse algo que parecesse loucura? E se a obediência te custasse a dignidade, o respeito, talvez até a vida? Essa é a história de um homem que não pregava apenas com palavras, mas com o próprio corpo. Um homem que foi zombado em praça pública, chamado de louco, traidor e herege, mas que mesmo assim não desviou o olhar do céu. Seu nome era Isaías. O cenário é o antigo reino de Judá. Jerusalém vive dias de medo. O império da Assíria se expande como uma sombra sobre o mundo conhecido. Nação após nação cai diante de seu exército brutal. E Judá, pequeno e vulnerável, começa a buscar alianças políticas para se proteger. Os olhos dos governantes se voltam para o Egito e a Etiópia, Cuxi, reinos fortes e ricos. Se formos aliados deles, dizem, a Assíria pensará 2 vezes antes de nos atacar. Mas o que parece sabedoria humana é rebeldia disfarçada de estratégia. Deus havia dito, não confiem em cavalos, nem em carros, nem em alianças humanas. Mas o povo insiste. Então o Senhor escolhe Isaías para ser um sinal vivo. E é aí que tudo começa. Um dia Deus fala com Isaías e diz, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Não há mais instruções, nenhuma explicação, apenas a ordem. Isaías entende o peso do que está sendo dito. O manto e as sandálias eram sinais de dignidade. Tirar ambos significava abraçar a humilhação. Ele obedece. E assim o profeta mais respeitado de Jerusalém começa a caminhar nu e descalço pelas ruas. Alguns gritam, blasfêmia. Outros riem, jogam pedras, desviam o olhar. Mas Isaías não fala nada. Cada passo é uma mensagem. Cada olhar de desprezo é parte do sermão. Por 3 anos inteiros, ele anda entre o povo. O corpo coberto apenas pelo mínimo, os pés feridos pelo chão quente. E então Deus explica o porquê. Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos, como sinal e prodígio contra o Egito e Cuxi, assim serão levados cativos os egípcios e os etíopes, nus, descalços e envergonhados. Era uma profecia viva, um alerta visual. O Egito em quem Judá confiava seria derrotado e humilhado pela Assíria. O mesmo destino aguardaria quem colocasse a fé em alianças humanas. Isaías se torna o espelho da desobediência nacional. Enquanto o povo se veste de orgulho, ele veste a vergonha. Enquanto confiam na força dos homens, ele caminha sozinho, confiando apenas em Deus. Imagine a cena, o mercado fervilhando e no meio da multidão, o profeta magro, suado, silencioso, com o olhar fixo no horizonte. As crianças o seguem rindo, os líderes o chamam de louco, mas ninguém consegue ignorar. Ele é o sermão ambulante de uma nação que prefere alianças a arrependimento. Quantas vezes Deus também nos chama a sermos sinais quando o mundo não entende? Quantas vezes o caminho da fé passa pela vergonha, pelo isolamento e pelo silêncio? Isaías aprendeu cedo que a obediência nem sempre traz aplauso, às vezes traz escárnio. Mas é ali, no chão poeirento da obediência, que o céu se abre e o tempo passa. Os dias se tornam meses, os meses, anos, até que a profecia se cumpre. A Assíria invade, derrota o Egito e leva cativos os etíopes, exatamente como o profeta havia anunciado. A vergonha de Isaías se transforma em confirmação, mas para o povo já era tarde. Eles entenderam só quando a ruína chegou. O profeta que andava nu agora volta ao silêncio. O corpo marcado pela poeira e pelos olhares cruéis. A missão cumprida. Mas o preço da fidelidade ainda estava longe de acabar. Porque obedecer a Deus uma vez é difícil, mas continuar obedecendo quando tudo desmorona é o verdadeiro teste da fé. E o mundo ao redor de Isaías começava a mudar. O rei Ezequias, justo e temente, morre e sobe ao trono Manassés, seu filho, jovem, orgulhoso e perverso. O novo rei odeia tudo o que o profeta representa. E o homem que um dia andou nu por ordem de Deus, agora será caçado por causa da verdade que não consegue calar. O reinado de Manassés começa, e com ele, uma nova era de escuridão. O jovem rei, filho de Ezequias, cresce rejeitando tudo o que o pai ensinou.
Enquanto Ezequias buscou o Deus de Israel, Manassés busca os deuses das nações. Altares profanos voltam a ser erguidos em Jerusalém. Sacrifícios humanos são oferecidos no Vale de Inom. E o templo, antes consagrado ao Senhor, é profanado com imagens pagãs. O povo, que antes chorava diante da Assíria, agora se curva diante de ídolos. E entre eles, ainda caminha Isaías, velho, cansado, mas com o mesmo olhar firme de quem vê além do visível. Ele prega contra a idolatria, contra a corrupção, contra a apostasia. E cada sermão se torna uma sentença. O novo rei o considera uma ameaça. Ninguém quer ouvir o homem que fala de arrependimento, quando todos buscam conforto. Isaías é chamado de traidor, fanático, perturbador da paz. Mas ele continua, como uma chama que se recusa a apagar. Deus não muda, ele diz, e o juízo virá, se vocês não voltarem ao caminho. As palavras ecoam como trovões nos corredores do palácio, até que Manassés se irrita e decide silenciar o profeta de uma vez por todas. Os soldados o capturam à noite, levam-no em segredo. Isaías não resiste, não grita, não tenta fugir. Aquele que andou nu por ordem de Deus, agora vai despir-se do próprio fôlego, em obediência até o fim. Conta-lhe a antiga tradição judaica, registrada no livro apócrifo, a ascensão de Isaías, que o profeta foi levado a um bosque, amarrado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Não há gritos, apenas o som do vento cortando as folhas e o eco distante das palavras que ele havia deixado. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E ali, no silêncio mais profundo, Isaías se torna parte da profecia que viveu. O homem que havia pregado com o corpo, agora prega com o sangue. Sua morte não é derrota, é selo. A serra não corta apenas madeira, corta a distância entre o profeta e o Deus que ele serviu. Mas o mistério é esse. Mesmo morto, Isaías continua falando. Seus escritos sobrevivem, atravessam séculos e alcançam gerações. E nas palavras que ele deixou, escondem-se visões que nenhum outro homem teve. Foi ele quem descreveu, 700 anos antes de Cristo, o nascimento do Messias de uma virgem. Foi ele quem viu o servo sofredor, traspassado por nossas transgressões. Foi ele quem falou do cordeiro que seria levado ao matadouro e calaria diante dos seus algozes. Isaías viu a cruz antes que o mundo tivesse forma para compreendê-la. Você percebe a grandeza disso? O homem que foi humilhado por andar nu, viu aquele que seria despido na cruz. O profeta que morreu cerrado em um tronco, anunciou aquele que morreria sobre a madeira para salvar o mundo. Isaías viveu no limite entre a vergonha e a glória, entre o pó da terra e a visão do trono eterno. E a pergunta que fica é: quem teria coragem de obedecer como ele? Obedecer quando todos viram o rosto? Obedecer quando a fé custa o respeito, a honra e a vida? Às vezes Deus não nos pede sucesso, apenas fidelidade. E Isaías entendeu isso como poucos. Ele aprendeu que a verdadeira obediência é continuar mesmo quando o silêncio de Deus parece um abandono. Mas é na verdade um testemunho. Depois da morte do profeta, o reinado de Manassés mergulhou em caos. Guerras, fome e pragas se espalharam. O povo lembrou das palavras que antes zombara, e os escribas começaram a preservar os rolos do profeta, como quem guarda fogo em meio à escuridão. Séculos depois, Jesus entraria na sinagoga de Nazaré e abriria justamente o livro de Isaías. Leraria as palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E diria: Hoje se cumpriu esta palavra diante de vós. O eco da voz de Isaías alcançou o Filho do Homem. O profeta que foi calado pela serra teve sua mensagem completada pelo Cordeiro. A vergonha virou glória, o silêncio virou eternidade. E talvez essa seja a mensagem final de sua vida. Deus usa o improvável, o humilhado e o esquecido para falar com o mundo. O profeta que o povo rejeitou se tornou a boca que anunciou o Salvador. Isaías andou nu, mas foi ele quem enxergou o Cristo vestido de luz. Ele morreu no escuro, mas suas palavras acenderam o caminho do Messias. E agora a história se volta para nós, porque toda geração tem seu momento de escolher entre a aliança dos homens
e a confiança em Deus. Toda geração é chamada a obedecer, mesmo quando ninguém entende. Você teria coragem de dizer sim quando o mundo inteiro diz não? Você continuaria pregando se soubesse que o preço seria a vergonha, a rejeição, o silêncio? Isaías teve, e é por isso que seu nome permanece entre os gigantes da fé, não por vitórias nem por glórias, mas por obediência até o fim. O homem que um dia andou nu e descalço, agora caminha vestido de luz diante do trono. Se essa história falou com você, comente "Eu obedeço" e inscreva-se no canal. Aqui, cada curiosidade da Bíblia ganha vida, para provar que o Deus que usou Isaías ainda fala com quem tem coragem de ouvir.